Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Mais um domingo, com a graça do Pai, que estamos juntos. Espero encontrar todos bem, com saúde, com harmonia. Mas se não tiver assim, vamos trabalhar com a mensagem do Evangelho de Jesus para ficar, né? Então, mais um convite aí de reflexão, de renovação. E eu vou trazer para vocês aqui essa mensagem do livro Rumo Certo, que fala sobre inquietação. Acho que isso é uma coisa difícil da gente explicar, né? Ninguém passa por isso, né? Brincadeira. Inquietação, mas tem outra palavrinha interessante, que é a renovação. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E a frase que eu coloquei na capa é: na escola da terra, porém, a dificuldade é a prova que assegura a lição. E a crise é a época de exame, na qual nós nos assinalamos quanto ao proveito no trato da experiência. Interessante, né? Vamos refletir um pouco mais sobre isso, mas como sempre a gente começa com uma oração. Então vamos nos sintonizar com o Pai. Eu só vou pedir um minutinho aqui para eu desligar o ventilador, que eu acho que está atrapalhando. E a gente já começa a nossa oração. Então vamos mais uma vez elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por mais um dia de vida, Pai. Agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos em pensamento, em vibração, refletindo um pouco mais sobre as palavras do Mestre amado, do nosso irmão maior, do nosso governador planetário, que é o Mestre Jesus. Pai de misericórdia e bondade, derrame sobre nós esses fluidos de amor e de paz, derrame nessa água todo o medicamento necessário ao longo dessa nossa reflexão. E que possamos, com essa intenção firme de melhora, de renovação, passarmos por todas as tribulações de maneira mais tranquila, de maneira mais calma, levando renovação, levando amor, levando amizade em todos os pontos em que passarmos. E nesse momento nós iniciamos fazendo a tua oração dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, e graças a Deus. Muito bem. Então nós vamos falar hoje sobre inquietação e renovação. Deixa eu só falar bom dia aqui para o pessoal. Bom dia para a Roberta, para a Rose Núci, para o Cláudio. Cláudio e a Aline fizeram uma palestra linda ontem, né, sobre suicídio. Aprendi bastante, falando sobre o livro dos Espíritos, sobre o céu e o inferno, né? A Simone, a Rê, o Jô e o Davi, acho que são 3 pessoas, né? A Nelma, bom dia, Nelma, bom dia, Rogério, Mariano, a Silvinha, a Adriana Pitas. Oi, Adriana. Um abraço para vocês que estamos longe fisicamente, mais perto. Para a Rose Silva, bom dia a todos que estão chegando aí, todos que estão assistindo. Então vamos refletir um pouco mais sobre o livro Rumo Certo e sobre essa mensagem. Para quem está chegando agora, a gente sempre estuda um capítulo do livro Rumo Certo, do Chico Xavier e do Emmanuel, e fica disponível no YouTube e no Facebook, tá? Para quem quiser assistir agora ou depois. E o tema para reflexão, essa humilde reflexão que a gente faz aos domingos, que eu acho que é uma forma da gente de se sintonizar com coisas boas, né? Pelo menos para mim tem sido,
A gente vai falar sobre inquietação e sobre renovação. Como eu brinquei no início, ninguém passa por isso, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, não tem ninguém inquieto. Não tem ninguém chacoalhando a perna na cadeira, não, né? Roendo unha, essas coisas assim. E aí o Emmanuel começa nos dizendo o seguinte: é possível que as tribulações do cotidiano, de quando em quando, te enevoem os olhos com relação à senda em que a vida te situou. Então, de alguma forma, nesse planeta de provas e expiações que a gente passa, né? As tribulações, elas fazem parte do caminho. Na verdade, é como se a gente escolhesse um cenário, né? No videogame, o pessoal escolhe um tema lá, um mundo, né? E nosso mundo é de provas e expiações. Então, as tribulações fazem parte desse processo. Só que o grande desafio para todos nós, né? Passamos por esse momento na matéria, nessa condição onde nós estamos hoje, é não deixar que essas tribulações nos tirem do eixo. E eu acho que essa é a grande dificuldade, né? Como ter paz, como ter calma, mesmo passando por todo esse processo, que não é um processo simples, né? Então a vida vai fazer isso com a gente a todo momento, né? Vai nos transformar num tornado, muitas vezes. Mas o grande objetivo é que a gente aprenda e que a gente consiga ficar no centro, o que não é simples, né? E aí a gente vai para o trecho que eu coloquei lá na capa da apresentação. Na escola da Terra, e aí nós estamos encarando a Terra aqui, o Emmanuel como uma escola, né? Porém, a dificuldade é a prova, que assegura a lição. E a crise é a época de exame, na qual nos assinalamos, quanto ao proveito no trato da experiência. Então, o que o Emmanuel está nos dizendo aqui? Que as dificuldades são lições. Mas quando vem uma crise, é porque nós estamos sendo testados para ver se realmente nós aprendemos. Então, nós vamos trabalhando em meio às dificuldades, os obstáculos de ordem material, de ordem espiritual, de ordem mental, saúde física, né? A gente vai trabalhando isso. E quando vem uma crise, é momento de testemunho. É um pouco disso que o Emmanuel está falando. E esse momento que nós estamos passando, que é uma crise planetária, né, de pandemia de saúde física, é um momento de crise. E muitos de nós estamos sendo chamados a dar testemunhos. E é uma reflexão que a gente deve fazer, como é que nós estamos trabalhando isso, né? Sem ficar sem ficar com inquietação demais, né? Sem ir para, eu comentei na semana passada, para a zona de estresse. E tem como a gente passar por isso de uma forma mais leve? Eu acho que tem a ver com a mensagem do Cristo, né? Ouvidos de ouvir, olhos de ver. E aí o Emmanuel diz: é imperioso não nos sintamos tomados de pessimismo ou pressa. De onde vem a ansiedade, meus amigos, minhas amigas? Essa pressa que a gente tem em tentar resolver tudo. Essa pressa, muitas vezes, de dar saltos, né? Imperioso não nos sintamos tomados de pessimismo ou pressa à frente dos empeços na tarefa a concretizar. Então, nós temos tarefas a concretizar? Todos nós temos. Vou falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas é interessante a gente tentar perceber a inquietação como algo positivo. Como assim, algo positivo? Porque está falando inquietação e renovação, é o tema, né, dessa mensagem. A inquietação, eu vejo que é uma preparação. Se a gente pudesse encarar isso como uma preparação, tem algo transformador que está por vir em nós. Algo transformador em nós. E essa inquietação, ela vem disso. Algo está se modificando. Ou algo precisa ser modificado. E gera realmente inquietação. Porque nós estamos mudando. Nós estamos nos transformando, né? A semente que estava na casca, ela começa a quebrar essa casca para sair. E conviver com os riscos desse crescimento, né? E, de alguma forma, a inquietação é isso. Faz parte do processo de crescimento. E aí nós vamos passar por essas crises, como disse o Emmanuel, para ver se nós estamos realmente preparados, né? E ele continua dizendo o seguinte: e que não haja de nossa parte qualquer declaração de impossibilidade. E aí vem
vem uns puxãozinhos de orelha, né, para todos nós. No setor do tempo e limitação, porque o tempo está incessantemente ao nosso dispor. E a limitação, na essência, não existe nos domínios do espírito imperecível. Então, com esse olhar de espíritos imortais, né, o tempo está ao nosso lado, sempre. E aí eu lembro do Mário Sérgio Cortella, que eu já comentei aqui também, quando ele está fazendo uma palestra para o pessoal da Câmara dos Vereadores de São Paulo, que ele fala que tempo é prioridade. Que prioridade nós estamos dando? Ele até comenta, né? A pessoa não tinha tempo de fazer exercício físico, aí sofre um AVC, passa por um processo doloroso, todo dia está caminhando. Então, na verdade, quando a gente fala que nós não estamos dando tempo para isso, nós estamos escolhendo não fazer isso. Eu sei que é duro dizer isso, mas é verdade. E nós temos várias justificativas válidas para não fazer. Eu tenho algumas. É o trabalho, é o cliente, enfim, é a família, sempre vai ter alguma coisa que a gente pode falar para não fazer, né? Mas aí vem um puxãozinho de orelha carinhoso do Emmanuel, tá? Para ficar mais leve. Muitas vezes, ele diz, o rude aprendizado da criatura na derradeira quadra da existência terrestre é o agente de base que lhe garantirá o êxito na próxima reencarnação. Olha que interessante. E com frequência, apenas depois de numerosas tentativas supostamente frustradas, é que obtemos a realização que se objetiva. Então a gente pode perceber que o Emmanuel está dizendo para nós, esse aprendizado difícil, ele é necessário, faz parte do processo. E muitas vezes é por esse aprendizado difícil que nós vamos garantir o êxito. Talvez não só nessa encarnação, mas nas próximas. E muitas vezes a gente passa por esse processo de frustração, achando que a gente não consegue, que não é capaz. De novo, eu errei. Na verdade, nós nunca somos os mesmos. No segundo erro, nós estamos diferentes. Algo está se transformando. E a gente vai, nessas várias tentativas, nos libertando desse processo. E aí vai da nossa escolha do tempo, como ele disse antes, né? Nós, como espíritos imortais, com esse olhar da eternidade, de várias encarnações, com esse olhar de processo, que não é começo, meio e fim de uma existência única, né? E sim é um processo de evolução. E a gente vai percebendo que tudo isso que nós vamos passando vai nos fortalecendo, vai nos tornando diferentes. Infelizmente, quando a gente está no meio do processo, é muito difícil, né, a gente perceber a grandeza da lição, muitas vezes. A gente vai ter que esperar passar, às vezes, 5 anos, olhar para trás, falar, que bom que eu não desisti. Que bom que eu tentei de novo. Que bom que aquela inquietação não me tirou do norte. E qual que é o nosso norte? Esse capítulo falando sobre inquietação e renovação é interessante porque as duas palavras, elas estão juntas. Não existe renovação, não existe construção sem destruir algo. E quando nós estamos destruindo algo, gera inquietação. Muitas vezes algo dentro de nós precisa morrer, no bom sentido, né? Para que algo novo apareça. Isso gera muito movimento, né? Gera, sim, essa inquietação. Cada um de nós é um ser terno, vivendo no universo sem limites. É interessante que eu olhei essa palavra terno, eu falei, tá errado, né? E acreditem, às vezes os livros têm erros, né? Aí eu fui procurar num outro livro, numa outra versão, na verdade. E realmente é terno, no sentido de amoroso. Nós somos um ser criados para amar, no sentido do Cristo, né? Amar ao próximo, amar a vida, olhar de generosidade, olhar de amorosidade, olhar de respeito, olhar de gratidão, né? Vivendo no universo sem limites. E até agradeço o seu Negro, dona Clarice, porque o seu Negro me deu um monte de livros, né? Me presenteou com um monte de livros para... E sempre que eu preciso eu consulto, porque com certeza eu acho essas várias versões aí. E seguindo aqui, o Emmanuel nos diz, pensa nisso antes de qualquer predisposição ao desânimo ou ao desespero.
faz parte da trajetória, faz parte da caminhada. Se trazes alguma enfermidade recidivante, quer dizer, se você teve alguma recaída em alguma doença, aí o Emmanuel nos recomenda o seguinte: não descanse na assistência a ti mesmo. Não descanse, continue lutando contra essa enfermidade. Continue demandando a busca pela cura. Porque essa fase que nós estamos é uma fase de busca. É um processo de busca, né? Se sofres erros crônicos, reconsidera a própria orientação adotando um novo rumo. Então, assim, não é para ficar do mesmo jeito. Se a gente está passando, recaindo sempre, né? Nós precisamos tentar algo diferente. Nós precisamos, na verdade, mudar a estratégia. Se eu estou sempre recaindo no mesmo processo, algo precisa ser transformado, algo precisa ser modificado. O aprendizado ainda não está concluído, né? Se a gente olhar isso com esse olhar pedagógico, nós vamos passar por isso de uma forma mais calma. Se carrega desilusões, alija a carga de tristeza, a quem consequentemente te submetes, contemplando horizontes mais altos, e se fracassaste em alguma iniciativa, refase as próprias forças e empreendendo tarefas novas. Então, esse é um chamado do Emmanuel para a renovação. Então, falando sobre inquietação e renovação, eu acredito que todos nós temos uma bússola interna, que é a nossa consciência apontando para o norte. E qual que é o nosso norte? O nosso norte é Jesus. E de onde vem a inquietação? Eu acho que nós passamos sempre por esses dois processos, inquietação e renovação. Quando nós nos afastamos demais do nosso norte, que é o exemplo do Mestre Jesus, de alguma forma a inquietação fica muito forte. É como se a bússola nos avisasse, você está indo para o lado errado. E o que gera paz? Não é que as tribulações vão passar. Eu acredito que gera paz é quando a gente está apontando nossa bússola para o norte. Quando nós estamos realmente no processo de renovação. O processo de renovação, as inquietações continuam, elas não desaparecem. As tribulações continuam, porque algo está se transformando. Algo precisa emergir, né? A casca precisa ser quebrada, às vezes de várias encarnações. Então, é um processo de crescimento que dói, muitas vezes. Mas quando a nossa bússola está apontando para o norte, que é Jesus, a inquietação ela é menor, porque nós estamos conscientes de que nós estamos fazendo o que deve ser feito para o nosso processo evolutivo daqueles que estão à nossa volta, que também são impactados por esse processo, né? Então, quando o Emmanuel nos pede, se nós estamos carregando muitas desilusões, deixe isso de lado. Se nós fracassamos, vamos fazer diferente. Esse é o chamado para a renovação. E ele termina esse capítulo dizendo o seguinte: recordemos, para sanar qualquer problema em que se nos encrava a marcha para diante, bastará sempre nos disponhamos a reagir construtivamente, buscando a solução justa, trabalhando para isso, seja a começar ou recomeçar. Então, é uma escolha que a qualquer problema que atrapalhe nossa marcha, nós devemos reagir buscando a solução. Não é fácil isso, porque muitas vezes nós damos um poder maior para o problema. Nós falamos muito do problema. Nós falamos pouco da solução. E nós ficamos presos no problema. E é muito difícil você solucionar algo focado no problema, sem pensar na solução, né? Então, o Emmanuel nos diz um pouco isso. Fala assim, olha, vamos buscar construir coisas diferentes. Através dos problemas que nós temos hoje, todos nós temos diferentes problemas, né? Passamos por esse mundo de provas e expiações. Como é que a gente pode construir? E pensando naquele exemplo da bússola, né, naquela metáfora da bússola, para onde nossa bússola está apontando hoje? Se é que nós estamos passando por inquietações, né? A gente pode pensar assim, qual que é o nosso norte? Qual que está sendo o nosso norte? O que está orientando nossas decisões no dia a dia, né? Será que realmente é o Mestre Jesus?
E aí eu vou dar uma lida aqui, depois eu concluo. Deixa eu dar uma lida aqui no pessoal, dar bom dia para quem chegou. A Marilde, para a Ivoneide, para a Cássia, bom dia, Cássia. A Maíra. E aí o Mariano comentou, a inquietação é a prova ou o exame para a transformação, uma edificação. É isso aí. Isso mesmo. Na verdade, faz parte do processo, né? Quem não fica com frio na barriga antes de uma prova, né? Essa prova normal que a gente passa aqui na escola, na faculdade. E aí, voltando a falar um pouquinho sobre a questão do norte, eu trouxe essa imagem de Jesus, onde ele está conversando com a samaritana. Só para lembrar um pouquinho, deixa eu voltar para a imagem aqui. Só para lembrar um pouquinho, os samaritanos e os judeus, eles eram como se fossem tribos, não rivais, né, mas eles não se misturavam. Não acontece isso hoje em dia no mundo, não, né? Pessoas que não se misturam. Mas aí ele teve esse diálogo que eu quis trazer aqui para vocês, que eu acho assim, as nossas inquietações, elas podem se transformar em algo grave, elas podem se transformar em doença. Porque muitas vezes a nossa bússola não está apontada para Jesus. E aí essas inquietações, elas ficam insuportáveis. Porque como nossa consciência falando, olha, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar, você precisa mudar. Você precisa escolher outro caminho, você não veio fazer isso aqui. Né? Ela vem nos alertando. Não é ninguém que está nos cobrando, é a nossa consciência. E aí, muitas vezes, a gente vai beber de uma água que não sacia, que é a água dos vícios materiais, da bebida, das drogas lícitas e ilícitas de qualquer tipo, e isso só piora a nossa condição. A gente estava falando, nós estamos no Setembro Amarelo, a Aline e o Cláudio falaram ontem sobre isso na palestra na Seara, né? E uma das maiores causas, tirando a questão da depressão, é o uso de drogas, que leva também ao suicídio. E aí, o que Jesus nos recomenda para aliviar essas inquietações? Está lá no Evangelho de João. Qualquer um que beber desta água tornará a ter sede. Que água que é essa? É água material, né? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que borbulha para a vida eterna. Então, nesses momentos de inquietação, nesses momentos de tribulação, nosso norte tem que apontar para Jesus. E o que nós devemos, para saciar a nossa sede, essa sede de vida que todos nós temos, de caminhada, nós precisamos beber dessa água pura, que vai nos trazer vida e vida em abundância, como disse o mestre. Então é para isso para lá que a nossa bússola deve apontar. E eu lembrei de uma mensagem, na verdade é de um livro, que se chama A Jornada do Herói, que eu acho que tem um pouco a ver com a nossa encarnação nesse planeta de provas e expiações. É do Joseph Campbell. Ele é um americano que estuda mitologia, estuda religiões comparadas, né? E ele fala da jornada do herói. E todos nós estamos passando por essa jornada. Todos nós estamos passando por um deserto. A gente pode pensar nessa vida como atravessar um deserto. Não é fácil, é árido, tem dificuldades, mas se a gente conseguir passar por ele, vai ser transformador. E na jornada do herói, ele comenta que o herói, que é muito usado em filmes, em jogos, a gente acaba usando essa mitologia da jornada do herói, que no começo ele está lá no mundo que eles chamam de mundo normal. Então, é como se estivesse lá no... E aí nós somos convidados para uma aventura. Nós somos convidados para uma aventura. E a gente pode fazer uma analogia com a nossa reencarnação. Muitas vezes nós não somos convidados, nós pedimos, me deixe ir lá de novo. Eu preciso ajudar aquele meu filho que eu prejudiquei na outra. Eu preciso refazer os relacionamentos com aquele amigo. Só para ilustrar, na jornada do herói, no começo ele recusa o convite. Fala, não vou. Não quero essa aventura.
Não vou passar por isso. E, de alguma forma, ele recebe a instrução de alguém maior que ele. Um guia espiritual, um tutor. Alguém chega para ele e o instrui. E ele sai nessa jornada transformadora. E nessa jornada ele passa por privações, ele enfrenta inimigos, ele descobre aliados, ele vence etapas. Ele até comenta lá, ele passa por um portal, né? Nessa jornada do herói. E ele vai se transformando, é algo mágico nesse processo. E no final ele tem que fazer escolhas. Ele tem que passar, e se a gente for lembrar dos filmes, dos jogos, a gente vai lembrando aqui, a gente vai percebendo, né? Tem aquele momento de que você precisa decidir se você quer realmente cumprir a sua meta ou se você quer pegar algum atalho. Esse processo da jornada do herói todos nós passamos. E isso gera muita inquietação. E nesse livro do Joseph Campbell, o que ele conta? Que o herói passa por isso, tem um desafio enorme no final, geralmente tem nos videogames o pessoal brinca que é a luta com o chefão, né? E ele vai em busca de um elixir na jornada do herói. E aí ele faz o retorno, que também é um processo difícil para o mundo normal. E o que é legal nesse processo, nessa metáfora que eu estou usando aqui da jornada do herói? Quando ele consegue voltar com esse elixir para o mundo normal, ele usa isso para ajudar as outras pessoas. Então, de uma forma metafórica, todos nós estamos passando por essa jornada. E quando nós passamos por essa jornada, nós vamos voltar com marcas, arranhões, lutas, rugas, enfim. Nós vamos ter marcas físicas que vão indicar que nós nos transformamos para melhor. E que aquilo que nós aprendemos, nós vamos usar em prol da humanidade. Então, todos nós, espíritos encarnados nesse planeta, tivemos esse convite para essa aventura de transformação, por essa metáfora da jornada do herói. E todos nós vamos passar por isso. Momentos solitários, momentos difíceis, momentos de escolhas. Mas se a gente optar por fazer isso, nós vamos nos transformar. E quando a gente estiver fazendo essa travessia pelo deserto, é uma metáfora também essa travessia. Todos nós vamos ser auxiliados. Por quem? Pelo nosso norte, pela nossa bússola interior, que é o Mestre Jesus. Então, nessa travessia do deserto, quando a gente tiver sede, vamos nos lembrar do poço de Jacó. E lembrar da água que vai realmente saciar, que vai trazer paz, né? Que vai trazer tranquilidade para nós. Que é essa metáfora do herói, do deserto, na verdade, usando a realidade que é o Mestre amado Jesus. Então, sempre que a gente estiver passando por problemas de provações, de tribulações, passando pelos nossos desertos interiores, vamos lembrar que todos passaram. Moisés passou por isso. Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Gandhi passou por esse processo. Buda, antes de se tornar Buda, iluminado, ele passou por esse processo de solidão, de muitas vezes de desafio, de afirmação do seu testemunho. E isso é transformador. Então, a mensagem que eu queria trazer é assim, isso transforma. Mas antes da gente ir para o encerramento, eu trouxe mais um trecho do Emmanuel que eu queria compartilhar com vocês. Como é que a gente evita inquietações? Olha que coisa boa. O Emmanuel fala das inquietações e, ao mesmo tempo, em outro livro, um livro com nome bem sugestivo, chama Calma, ele traz essas informações para nós. Bom dia aí para o seu Negro, para a Thelma, para a Antônia. O Cláudio fez um comentário aqui. Retornar com o elixir do amor. É isso aí, Cláudio. O Cláudio classificou bem. Eu falei do elixir para ajudar os outros e ele tem um nome, que é o elixir do amor. Realmente, o amor do Cristo, né? Esse amor de nos enxergar todos como irmãos, né? Em processo de evolução. Muito bem. Então,
o Emmanuel, para a gente encerrar, ele traz algumas informações aqui para a gente. Está no livro Calma, do Chico Xavier. Considerando que a inquietação em nós gera inquietação naqueles que nos rodeiam, revisemos, pelo menos de quando em quando, as induções que nos possam impelir à intranquilidade. Então, assim, primeiro, todos nós somos uma usina, nós somos uma usina que transmite emoções, pensamentos, vibrações, nós estamos transmitindo. E se a gente estiver transmitindo inquietação, nós vamos gerar inquietação também na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho. E esse mundo de provas e expiações, principalmente do jeito que ele está hoje, ele nos traz um monte de distrações e ele gera muitas inquietações. Eu vou falar de algumas coisas que eu venho fazendo, tentando achar esse equilíbrio, né, que é uma busca de todos nós. Eu tinha mania, tenho ainda, né, estou trabalhando isso, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. E a gente sabe que o homem não é multitarefa, né? A mulher é, o homem não. O homem não consegue. E é aquele negócio de você tomar café assistindo o jornal, de fazer uma coisa olhando para outra. Então, isso gera inquietação. E principalmente o jornal, né? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está assistindo. Porque o jornal por si só já gera inquietação, né? E eu gosto muito de ver jornal, enfim. Cada um tem um gosto, mas eu sempre procuro ficar lendo, ouvindo. Isso gera problema. Então, o que eu estou tentando fazer é fazer uma coisa de cada vez, para ter um pouco mais de tranquilidade, né? Como disse aqui o Emmanuel. Então, fica a dica aí, se eu puder ajudar alguém. Mas nesses momentos de inquietação, a gente também tem que buscar a prece, né? A prece, ela sempre nos traz paz, porque ela nos conecta com a nossa essência. Recorda que todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, continua Emmanuel, em evolução na Terra, ainda estamos longe da condição de espíritos perfeitos. E aí ele comenta também sobre isso, que é quase impossível seguir sem erros nessa jornada, a jornada do herói aqui. Mas é preciso reconhecer que a divina providência jamais nos sonega recursos para corrigi-los. Então, de alguma forma, a inquietação é porque muitas vezes a gente exige demais. A gente se considera melhor do que realmente nós somos. Nós somos espíritos em evolução. Nós vamos errar de modos diferentes ainda, né? E eu sempre comento isso, que o nosso desafio aqui não é não cair. Na condição que nós estamos, tá? Se vocês conseguirem, ótimo. Passamos de fase, né? Mas nas condições que nós estamos, o que nós temos que fazer é cair e levantar rápido. É não ficar na autocomiseração, na autopiedade, esse mundo está contra mim, todo mundo quer me derrubar. Nós temos que tentar sair daí, rapidamente. Porque muitas vezes nós já ficamos aí tanto tempo com orgulho. Por que fizeram isso comigo? Por que eu, né? Eu não mereço. Então, o nosso desafio é entender quem realmente nós somos. Espíritos em evolução, numa escola, no educandário chamado Terra, que é o segundo nível ainda, né, de evolução de planetas, né? E o Cláudio fez um comentário, o Mariano falou do Paulo de Tarso, realmente, ele é um exemplo, né, de transformação, de renovação. E é interessante, Mariano, você comentou do Paulo de Tarso, né? Opa, desculpa. Ele vivia inquieto. Para quem leu Paulo e Estevão, né? Você lembra como ele sofria? O Saulo, né? Ele sofria porque ele faltava algo para ele. Foi bem legal esse exemplo, porque eu acho que ele encaixa no tema de hoje. Ele vivia angustiado. É como se algo tivesse fora do eixo, e ele achava que era Jesus, né? Ele achava, não, são esses rebeldes aí que estão indo contra a lei mosaica. Tudo que eu acredito, né? E ele tinha uma energia enorme de transformação. E estava isso dentro dele. E aí ele empreendeu essa jornada do herói dele de transformação. Foi riquíssima, né? Se a gente olhar para a vida dele, e na mesma existência,
Ele saiu do maior perseguidor dos cristãos para o maior divulgador da Boa Nova. Eu sempre comento isso nas palestras. Sem Paulo de Tarso, não existiria cristianismo no Ocidente. A gente não estaria falando de Jesus aqui, sem ele. Porque através das suas cartas e das suas viagens é que ele propagou o cristianismo. Bom dia para Odete. Então vamos seguir aqui um pouco mais sobre esse tema, evitando inquietações. E é interessante que ele só foi encontrar paz, né, o Paulo de Tarso, quando ele caiu do cavalo, literalmente, né? Foi para o deserto, ficou 3 anos lá, e aí ele encontrou a paz, que é a missão em busca do elixir do amor aí, da jornada do herói, que é Jesus. Aceita-te como és, diz o Emmanuel, e onde estás, a fim de que consigas caminhar com segurança, para o que deve ser e para o melhor, condição que te cabe alcançar. Então, esse trabalho de aceitação é muito importante, porque muitas vezes a gente não aceita, né? A gente quer que as coisas mudem, e mudem agora. A gente não aceita as condições que a gente tem, a família, muitas vezes, que a gente tem, o trabalho, o processo, as doenças que a gente passa, e aí o Emmanuel pede, primeiro, aceita, confia, né? E vamos em frente, vamos buscar o nosso melhor. Aceita as tuas sombras, porque de alguma forma, as sombras que nós temos, nós não precisamos ficar focando nelas, mas elas nos trouxeram até aqui. E eu queria falar desse trecho do melhor, porque eu acho que todos nós temos que abraçar esse homem velho, essa mulher velha que nos trouxe até aqui, acolhê-lo, não brigar com ele, não jogar para debaixo do tapete, não esconder no sótão ou no porão, trazer para a luz. Realmente existe essa dificuldade em mim. Realmente eu preciso trabalhar isso. E agradecer, porque essa é a nossa melhor versão. Você fala assim, mas essa é a minha melhor versão, mas eu tenho tanto problema ainda para passar, para vencer, né? É a sua melhor versão. Em várias encarnações. Essa é a nossa melhor versão. Não é para se achar, tá? Fala assim, não, essa é a minha melhor versão, tá tudo bem. Não. Mas essa é a nossa melhor versão. É daqui para melhor. Vamos olhar com esse olhar de essa inquietação que nos leva para a renovação, né? De que algo bom está por vir. Algo transformador. Algo que vai nos levar mais adiante nessa jornada que nós temos que fazer. E aí o Emmanuel pede para a gente tomar um cuidado. Consulta o passado por arquivo de informações. E o passado serve para isso, né? Eu estava brincando com a minha filha sobre história. Eu falei, para que serve história, né? Na escola. Eu falava assim, ela serve para a gente não cometer os mesmos erros. E muitas vezes as coisas se repetem, né? E muitos aprendizados que já foram feitos por outros, nós podemos aproveitar nesse contexto atual e não passar por eles, né? Então, de alguma forma, a gente tem que olhar para o passado desse jeito, mas não ficar preso na negatividade, né? O Emmanuel está falando aqui, ó, hoje é dia de construir o amanhã, para frente, com o material selecionado que nós temos no campo da experiência. É assim, se tem muitos cacos na nossa caminhada, vamos juntar os cacos e vamos seguir em frente. Vamos continuar essa caminhada, né? Libera a capacidade de compreender e perdoar, com que o Criador nos dotou a cada um, para que o ressentimento ante os conflitos de ação e de opinião, nas áreas de trabalho que te vês, não te causem desequilíbrios. Então, assim, qual que é a recomendação do Emmanuel aqui para nós? Como é que nós vamos evitar as inquietações? Compreendendo e perdoando. Compreendendo que somos todos espíritos imperfeitos, caminhando com a misericórdia divina e perdoando aqueles que de alguma forma nos prejudicaram na caminhada, porque nós também perdoamos outros irmãos da mesma forma. E como nada acontece por acaso, nós temos um Pai que é misericórdia e bondade, que é infinita justiça também, e amor, né? Então, nós temos que
liberar essa capacidade de compreensão e parar de ficar remoendo isso, né? E ele termina esse capítulo dizendo o seguinte: não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Difícil essa frase, né? Não acredites tanto em doença e cansaço que te impeçam de servir ao próximo, trabalhando um tanto mais. Porque muitas vezes a gente dá poder demais para as dificuldades. E aí o que o Emmanuel está falando assim, não vão ficar aí. Não fica nesse lugar, né? Nesse lugar de dar força para a doença, nesse lugar de dar força para a dificuldade. Vamos olhar para isso e falar, o que eu preciso aprender com isso, né? É fácil? Não, não é. Pode parecer fácil para quem está falando aqui, para quem está lendo, né? Mas é o trabalho que tem que ser feito. E é um trabalho de serviço, né? Porque aqui também é um convite para a caridade. O que o Emmanuel está nos pedindo é assim, se nós não queremos dar força para a doença e para o cansaço, vamos ajudar o próximo. Através da caridade, que é o jeito mais fácil da gente fazer isso, né? Auxiliar desinteressadamente aos semelhantes será sempre a base de qualquer melhoria. E quando ele está falando de semelhante, ele está falando não só dos outros, né? Ele está falando da nossa família, das pessoas do nosso trabalho. Então, quando a gente vai praticando um dos lemas do Espiritismo, né? Fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. E aí nós vamos, usando esse trabalho a serviço do outro, as nossas aflições, elas diminuem. É impressionante, quando a gente faz isso, as nossas aflições, elas vão diminuindo. Nós vamos ganhando energia, né? Ganhando força. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. Cultivemos o respeito a nós mesmos, sem o qual não se sabe de que modo angariar o respeito dos outros. E por último ele diz: confiemos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós. E essa questão do respeito a nós mesmos, que ele comentou aqui, eu só queria fazer um comentário a respeito disso, porque muitas vezes a gente não se valoriza, a gente não se dá o devido valor. E aí não estou falando de vaidade, não estou falando de orgulho, eu estou falando de respeito para nós mesmos. Nós, de alguma forma, nos colocamos numa condição de submissa perante a vida. E nós temos que primeiro nos amar, porque assim, não existe caridade se eu não fizer primeiro comigo. Como é que eu vou doar amor para os outros, que é esse elixir aí nós comentamos da jornada do herói, se eu não tenho ele dentro de mim primeiro? Então, primeiro nós precisamos nos amar, nos perdoar, fazer a caridade interna, olhar para as nossas limitações com carinho de um aprendiz que vai se transformar e que essa inquietação, se a gente usar a nossa bússola, nosso norte, que é Jesus, que é a nossa consciência, que é o nosso Deus interno, nós vamos conseguir fazer, mas se respeitando, não se tornando submissa de ninguém, nem das situações, nem das condições, não nos vitimizando. E aí, como o Emmanuel disse no final, confiemos em Deus, porque nessa travessia pelo deserto, a hora que o nosso cantil ficar vazio, Jesus vai pôr a sua água, que vai nos dar vida e vida em abundância. Nós não podemos esquecer disso. E também tem o outro lado, que é a frase final do Emmanuel: Deus confia em nós. Porque ele sabe que a transformação desse planeta num lugar melhor não é algo que vai vir dos céus. É uma construção humana. Então, a edificação que nós precisamos fazer nesse planeta, para que ele se torne um mundo de regeneração, não é um milagre externo, é um milagre interno, através da nossa renovação. Então, essa mensagem do Emmanuel é: confiamos em Deus acima de tudo, sem nos esquecermos, porém, de que Deus igualmente confia em cada um de nós.
O Mariano comentou também da Maria de Magdala, né? Realmente. Também um exemplo de transformação em uma única vida, né? Ela foi para o Vale dos Leprosos, né? Ela que representava a beleza humana. E aí eu trouxe essa imagem para nós, no meio das inquietações de cada um, né? Lembrando da mensagem do Cristo, a cada dia basta o seu mal, então não vamos dar força para a doença, para o cansaço, como disse o Emmanuel. E eu acho que é importante a gente lembrar também da mensagem de Francisco de Assis. Francisco de Assis, de alguma forma, ele trouxe essa alegria, essa leveza, essa simplicidade na caminhada, né? Vamos lembrar onde é que ele veio. E aí, para quem leu o livro Francisco de Assis, do Miramês, né? Francisco de Assis era o apóstolo João, reencarnado, né? Uma missão dificílima de trazer o cristianismo primitivo de volta para nós. Aquela base cristã, sem vamos dizer assim, com conteúdo essencial, sem as formas humanas que foram colocadas em cima da mensagem de Jesus, né? Que a gente acaba lapidando ao nosso gosto. Ele trouxe essa essência. E a essência dele era alegria. A alegria dos cânticos, a alegria do caminhar sem precisar de muito, sem precisar sem gerar expectativas, de fazer o seu melhor nas condições de que ele tinha, de sofrer, mas passando por isso de forma alegre. E na mensagem dele, da oração da paz, ele diz que sejamos instrumento da tua paz. Então, em meio dessas dores do parto, dessas inquietações de cada dia, que nós possamos ser instrumentos da paz. Porque essa inquietação, minhas amigas, meus amigos, é transformadora. Vamos encarar isso como algo positivo. Algo novo está emergindo. Algo novo e bom. E vamos pegar essa mensagem do Francisco de Assis para a gente ser instrumentos da paz nesse planeta que ele tanto precisa nesse momento de pandemia. E para encerrar, a gente vai fazer mais uma vez a nossa oração final, né? Sem antes agradecer a todos os amigos, as amigas que participaram aqui, aqueles que estão assistindo, as vibrações de vocês. Eu espero que essa calma dessa imagem, né, chegue a todos vocês. Nós estamos tão longe da praia, né? Então que a gente se sinta lá, pelo menos mentalmente, e que a gente possa dar uma corridinha até o mar ali, logo ali, né? E colocar o pé no mar e nos conectar com a grandiosidade da obra da regeneração. Quando a gente coloca o pé no mar, na verdade, nós estamos nos conectando com o todo. Nós estamos conectando com o amor de Deus. Então, meu desejo da minha família a vocês, um abençoado domingo e uma semana melhor do que a anterior. E assim como a gente vai terminar com uma prece de agradecimento. Tem uma mensagem do professor Hermógenes que eu sempre cito, eu queria citar de novo, que ele diz: isso traz calma, entrego, confio, aceito e agradeço. E a gente pode incluir aí o perdoo e sou perdoado no meio também. Então é isso, vamos novamente agradecer pela oportunidade, fechar nossos olhos materiais. E nesse momento, Pai, nós lhe pedimos que o Mestre amado Jesus, com toda a sua luminosidade, possa adentrar o nosso lar, possa adentrar cada cômodo, cada repartição, através dos seus mensageiros. Que os nossos anjos protetores estejam nesse momento ao nosso lado, vibrando por esse amor maior do Cristo em toda a nossa casa, higienizando cada ambiente, iluminando cada ente querido que aqui está, derramando sobre as nossas cabeças, Pai, esse medicamento mais puro que vem do alto, retirando toda a doença, retirando todo o cansaço,
todo o cansaço físico, todo o cansaço mental, todo o cansaço espiritual. Que nesse momento um sol comece a brilhar dentro de cada um de nós, do nosso peito, expandindo com essa mensagem renovadora de Jesus, que sempre nos convida à transformação. E que possamos, Senhor, passar por todas essas tribulações, por todas essas inquietações, com esse olhar amoroso, com esse olhar amoroso do professor que ensina, e que possamos aprender, através da pedagogia do amor do Cristo, a seguir em frente nessa caminhada redentora. Derrama mais uma vez sobre essa água o teu medicamento, Pai. Abençoa nosso lar. E nós lhe pedimos que essa energia visite todas as casas de oração, todas as casas que estão fechadas, e encaminhe para lá todos aqueles irmãos desencarnados que necessitem da tua caridade, Pai. Que eles possam ser acolhidos, amparados, que eles possam continuar essa jornada redentora. Nós lhe pedimos também por todos os hospitais, por todas as casas de recuperação, por todos os presídios, por todos aqueles lares que estão em desequilíbrio, que estão presos aos vícios de toda ordem. Que o teu amor se faça presente, e que a tua misericórdia ampare cada um dos seus filhos, Pai. Que assim seja, e graças a Deus. É isso, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado à participação de todos. E, se Deus quiser, nos encontramos no próximo domingo. Ótima semana. Até mais.